Olá amigos, olá estudantes, mais um vídeo do canal do Professor Alceu. Este sobre introdução, a introdução rumo a 900 mais. Venha comigo! Muito bem, então pessoal, vamos analisar então essa estrutura da introdução, do desenvolvimento e com a conclusão. E na aula de hoje, a introdução. Vamos mostrar para vocês elementos, dicas, macetes para que tu faça uma introdução assim, ó, legalzona, para que tu não leve aquela bomba no Enem e em algumas outras provas também. Vamos lá então. Muito bem, pessoal. Vai ser muito bom. Fique comigo aí, quem quiser contribuir já fica esperto, tem um Pix, né? Vou deixar aí. Quem quiser contribuir voluntariamente, ajudar aqui este trabalho que eu estou fazendo para ajudar muitos alunos, né? As pessoas que realmente às vezes não podem ter um cursinho ou algo semelhante. Mas também tu pode me ajudar aí compartilhando, dando esse like. É clichê, mas é legal, tá bom? Vamos lá, pessoal, então. A introdução da redação do Enem geralmente está dividida em duas partes, né? Ou até mais. Eu vou ver aqui que eu quero dizer com duas partes, né? O que eu quero dizer com duas partes? É as partes que os alunos mais têm dificuldades, né? Que é a contextualização e a tese. Fazer o fechamento, alguns até conseguem, mas a questão da contextualização e da tese, ela requer um conhecimento extra, né? A contextualização é onde se apresenta o tema ao leitor, né? Mas tu apresenta ele trazendo ligações com a realidade, com alguma citação histórica, algum exemplo ou até mesmo algum teórico da determinada área do tema, né? É possível a gente começar definindo conceitos principais, fazendo um percurso histórico, como eu falei, fazendo alusão a algum acontecimento recente, né? Existem várias formas de tu fazer tudo isso, certo? Mas o importante é que tu dialogues com o corretor mostrando que tu tem um repertório, que tu tem um repertório sociocultural, que tu entende o mundo que tu estás e o mundo que veio antes de ti, certo? Isso é importante. Então, isso é justamente essa contextualização, tá? Depois, é interessante vir com essa tese, certo? Que é um recorte da realidade, é um recorte daquilo que estamos ali tratando. Uma forma de observar o fenômeno, seja ele qual for, que a redação está te pedindo. E ela pode vir sendo construída, né, com duas relações, de causa e consequência. São o esquema mais comum que se usa, certo? Existem outros, mas fica para um outro vídeo, outros formatos que nós podemos fazer, né? Bom, falando em formato, então, eu preparei essa pequena fórmula aqui, né? Vamos dizer assim, nós temos uma fórmula. Tem uma fórmula para conclusão, né? Que não é uma coisa que eu tirei da minha cabeça, mas a organização é interessante. Nem todos os professores, nem todas as dicas organizam desta forma, acreditam nesse formato. Então vamos aí. Então, para te fazer bem uma boa introdução: contextualização, problematização, a apresentação da tese, citação breve dos dois argumentos e um fechamento com gancho, né? Então é o Capitão Gancho? Não é o Capitão Gancho, né? Vamos voltar aqui. Vamos ver cada um deles. Então o que é essa contextualização? Como eu já tinha falado, é contextualizar com elementos extra escrita. Problematização é justamente tu trazer o problema que foi pedido pela redação. Por que problema? Porque parte-se do pressuposto que o aluno
deve tentar resolver este problema através de uma proposta de intervenção. Intervenção social, intervenção sobre este problema. Então tu tem que trazer ele, né? Então tu poderia botar ali também, tem alguns momentos, alguns professores, alguns materiais que dizem que ali é o tema, né? Eu prefiro problematização. Por quê? Porque aí tu já vai pensando na tua cabeça que lá na conclusão tu tem que dar uma solução para esse problema. Então, todos os elementos têm que ser juntos. Então, o pensamento, a tua ideia também tem que ir visando essa tessitura do texto. Né? E tu vai apresentar a tua tese. E aí a tua criatividade. Aqui entra a criatividade do aluno. Por quê? Porque a tese é a tua ideia sobre este momento, sobre esse problema. Tá? É importante também que nós vai ter uma aula somente sobre tese. Tá? A citação breve dos dois argumentos. Tá? Por que citação breve? Porque tu vai desenvolver mais abaixo. No teu desenvolvimento tu vai explorar, aumentar, expandir esses dois argumentos. Dois argumentos, né? Por quê? Porque tu vai fazer depois do desenvolvimento um parágrafo para um argumento, o outro parágrafo para o outro argumento. Né? Então é breve, mas que seja substancial, certo? Fechamento com gancho, né? É um mini fechamento, vamos dizer assim, de uma forma mais simples, mas tu já deixa algo engatilhado, vamos dizer assim, para o próximo parágrafo, e assim toda a redação certo? Então, de acordo com a cartilha de redação do Enem, que vocês têm que procurar, o aluno tem que procurar do INEP, o órgão responsável pela educação da prova, são avaliadas 5 competências nessa produção de texto, tá? Então, competência 1, demonstrar o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. É autoexplicativo, escrever bem. Competência 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto, dissertativo, argumentativo e prosa. Só aí tu já tem vários elementos para ser estudados, né? Que é justamente as várias áreas, quando ele diz ali, é justamente o teu repertório sociocultural. O que tu vai trazer para embasar o teu texto? 3. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar informações, fatos, opiniões, argumentos em defesa do teu ponto de vista. É como que tu vai defender o teu ponto de vista de forma organizada. 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, como que tu vai organizar tudo isso de forma a colocar bem os conectores, as preposições, as conjunções. Muito mais as conjunções, não é? Mas também as vírgulas são importantes também. Como que tu vai colocar tudo isso? A tua organização ainda é no ambiente da organização. Competência 5. Elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. A conclusão ela requer muito mais tempo. Então, eu vou fazer uma aula sobre as 5 competências em separado, tá bom? Porque tem aqui elementos que vão demorar mais, certo? Mas, na introdução, nós temos a atenção, você tem que ter a atenção em duas específicas, em todas, mas em duas específicas, que é demonstrar o domínio da modalidade de escrita formal da língua portuguesa. A tua introdução, você tem que entender, aluno, que é o teu cartão de visita, certo? É o teu cartão de visita, então tu tem que estar bem ortograficamente, sintaticamente, morfologicamente. Então todos os elementos ali, incluindo a tua letra, incluindo toda a estruturação, aproveitamento do papel. Quando o corretor bota o olho, ele coloca o olho, ele já vê muita coisa ali. Tá? Então, mas o domínio formal, e aí a gente vai entrar em regência, concordância, a aplicação pronominal, então vários elementos, certo, que a gente vai vendo durante as outras aulas. Competência 2.
Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas, conhecimento para desenvolver o tema, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, logo ali, na introdução, o corretor já vê que se há ou não um projeto de texto. Se tu pensou nesse texto, se tu foi elaborando ele até o seu final, tendo esse carinho, esse cuidado. E também, como eu disse ali, várias áreas do conhecimento. Porque, por exemplo, mobilidade urbana, né? Um tema da mobilidade urbana nesse eixo temático, certo? Ele requer um conhecimento de arquitetura, de urbanismo, de civilidade, né? De sociedade. Então, ele é muito amplo. Na saúde nós precisamos ter algum tipo de conhecimento amplo, certo? Então aí vem o teu conhecimento que tem que ser aplicado ali nas citações, no repertório. Quem tem repertório é quem lê, quem busca, quem assiste noticiários, quem busca notícias, quem busca estar informado, ok? O veículo da tua informação é contigo. 8 dicas básicas. Apresente sua tese, faça um questionamento. Isso tu pode te questionar a ti mesmo também, não só no texto. Use dados históricos ou personalidades influentes, especialistas, filósofos, sociólogos, economistas. Vai depender, evidentemente, do tema. Use o contexto social e histórico. É importante que tu tenha esse contexto, que tu traga para a tua tessitura. Use dados de estatísticas também são importantes. Outro momento aqui, quando se fala em dados, principalmente para pessoas que têm dificuldade com números, como eu, é a questão de decorar, né? Então, tem que ver um esquema que tu tenha, uma ferramenta que tu tenha para realmente decorar esses elementos. Faça citações ou alusões históricas, quase a mesma coisa, e apresente uma visão crítica. Então tu não pode ficar em cima do muro, tu tem que te posicionar. Isso que as redações querem. E antecipe a proposta de intervenção. Quando eu falo em antecipar, é justamente no projeto de texto. Então tu já vai indo por um caminho. Então quem lê vai vendo no desenvolvimento que caminho que tu vai ver, que tu vai ser visto, na verdade, lá na conclusão. E aí se fecha uma coisa com a outra, pô, a tua nota vai lá em cima. Agora, se tem um caminho aqui e a tua conclusão vai para lá, sabe? Fica um pouco estranho. Vamos a alguns exemplos? Olha só, na antiga Esparta, crianças com deficiências eram assassinadas, pois não poderiam ser guerreiras. Profissão mais valorizada na época. Então, olha só, a contextualização aqui. Então, ele traz uma referência histórica, uma referência social, no comportamento social, para justificar que ele vai falar, que está em vermelho. Tá? Na contemporaneidade, tal barbárie não ocorre. Veja bem, ele traz a parte histórica, mas ele contextualiza com o dia atual. Adoro contemporaneidade. Tal barbárie não ocorre mais. Porém, há grandes dificuldades para garantir aos deficientes, em especial os surdos, o acesso à educação. Por que eu não coloquei o tema aqui? Foi proposital! Olha só! Quero para a gente consiga enxergar, através dessa introdução, o tema. Então, as dificuldades de garantir aos deficientes, em especial os surdos, né, o acesso à educação. Então, o tema dessa introdução e dessa proposta de redação toda é as dificuldades das pessoas com algum tipo de especialidade, tá? Próxima parte, devido ao quê? Então ele está justificando, ele está concluindo e já vai mostrar
o reflexo dessa dificuldade. Devido ao quê? Ao preconceito ainda existente na sociedade e à falta de atenção do Estado à questão. Veja bem, nós temos aqui, devido ao preconceito, um argumento que ainda existe na sociedade. Então, esse argumento aqui, ele está muito potente, muito bem estruturado, porque ele vai falar depois, ele pode vir falar do preconceito e que ainda existe. Então, que ainda existe, veja, ele está trazendo que não deveria existir. E a falta de atenção do Estado. Então, cara, coloca a culpa no Estado. Né? Coloca a culpa no Estado. Então, ele fecha aqui e já deixa uma vontade de eu saber mais sobre esse assunto, ok? Próximo. A violência contra a mulher no Brasil tem apresentado aumentos significativos nas últimas décadas. Veja que aqui o formato é um pouco diferente. Ele já chega chegando, né? Então ele está falando sobre a violência contra a mulher. Só que dados apresenta aumentos significativos nas últimas décadas. Então ele vai trazer dados aqui. De acordo com o mapa da violência de 2012, o número de mortes por essa causa aumentou em 230% no período de 1980 a 2010. Além da física, o balanço de 2014 relatou cerca de 48% de outros tipos de violência contra a mulher. Dentre esses, a psicológica. Veja bem, aqui nós temos uma pessoa com grande influência, uma pessoa que tem uma capacidade de decorar muito grande, certo? Então isso aqui é um nível hard, tá? Mas veja bem, então ele traz elementos que o contextualizam, que colocam a redação dele junto com uma base, junto com dados específicos. Então isso dá credibilidade. Próxima etapa. Nesse âmbito, pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Vejam, nesse âmbito, então ele usa bem os conectivos, tá? Ele conecta, né, de forma eficiente, nesse âmbito ele traz para cá. Então ele começa essa parte, essa oração, trazendo referência sobre tudo isso aqui que ele já tinha falado. Então pode-se analisar, ele vai analisar, né? Olha o índice de determinação aqui. Pode-se analisar que essa problemática persiste por ter raízes históricas e ideológicas. Então ele pode falar por que ela persiste, por que ela continua, e as raízes são os argumentos que ele vem trazendo para nós. Tá? Beleza? Então são bons exemplos. Exemplos diferentes para que tu tenha um repertório maior. A questão do modelo. Muito se fala sobre modelos. Tem vários modelos aí na internet. Então, vou mostrar um aqui. Então, independente do tema, discute-se sobre... Aí tu vai colocar o tema. Aquele que vier na prova. Devido sua relevância na sociedade atual. Ou na sociedade brasileira. Aí, né? Tu podes colocar conforme o teu gosto. Há que se considerar os efeitos deste problema na vida das pessoas envolvidas. E aí tu pode também, aqui eu não coloquei, mas tu pode colocar exanar. Então, chama para responsabilidade. Os problemas são, aí tu vai colocar, elencar os problemas que são tratados no desenvolvimento do tema. Então, aqui tem um gancho, tá? O que tu colocares aqui, é muito importante isso. O que tu colocares na introdução tem que estar no desenvolvimento. E uma solução possível é. Aí tu vai colocar uma proposta de solução que será explicada, detalhada na tua conclusão. Tá? Logo, né, tu já começa a encerrar a tua introdução, ok? Então, uma dica de palavras assim, né? Debate-se muito, correntemente, com frequência comenta-se que, segundo a historiografia, nota-se que, observando o cenário, é fundamental
é de fundamental importância. A historiografia ensina que, ao contrário do que se pensa, cuidado com ao contrário, porque se tu falou ao contrário, tu vai ter que justificar. Então são algumas palavras já pré-frases que te ajudam, tá? Alguns alunos têm essa dificuldade. Como é que eu começo? Ai! Né? Então tem uma lista aqui, né? Observa-se que tal cenário. Eu não vou falar todas, né? Não obstante, é preciso, não obstante, olha, uma hora eu vou acabar fazendo uma aula toda sobre não obstante. A pesquisa supracitada, então tu tem que, né? Isso já é mais pro meio. Debate-se muito, tá? E assim vai, tá? Então nós temos alguns elementos de imparcialidade, porque a tua introdução ela tem que ser imparcial. Observa-se que tal cenário, com frequência, comenta-se que, discute-se que, ao se averiguar, é conveniente recordar-se que, e aí tu já faz o gancho com algo histórico, segundo a historiografia, e assim vai. Tá? Pessoal, uma dica. Fuja de hoje em dia, atualmente, no passado e antigamente. O que acontece? Isso são clichês, tá? Que todo mundo vai usar. Então, tu tem que te diferenciar, distanciar desse bolo, vamos dizer assim. E isso chama também a informalidade, que é o contrário do que se pede lá na competência 2. Tá? Use bem os conectores, conecte bem, né? Basicamente, o que é um conector? Eu tenho uma aula específica, mas vamos lá. Basicamente, são eles que dão sentido e união, deixando o texto mais claro. Além de melhorar essa tua experiência, a experiência do leitor, quem está lendo, corrigindo, as palavras de transição demonstram um rico conhecimento sobre a língua portuguesa. Quanto mais raros, quanto mais diferentes tu colocares, melhor vai ser a tua redação. Então, de acordo com, por outro lado, em síntese, antes de mais nada, sobre o mesmo ponto de vista, ademais, e assim vai. Ademais de 11 em 10 alunos adoram colocar o ademais, e não obstante também, né? É isso, né? Muito bem, pessoal. Então, é basicamente isso, certo? A nossa aula de introdução, certo? É importante que salientar para o aluno, mais uma vez, que a introdução é o teu cartão de visita. Então, tu fazendo uma introdução bem estruturada, tu vai conseguir estruturar os demais elementos da tua redação, certo? Quando estiveres na conclusão, volta a lê-la para que tu lembre aquilo que tu falou na tua introdução. É importante também tu seguir o teu projeto de texto, certo? E fundamental, principalmente na contextualização, é que tu te informes, que tu leia, que tu veja noticiário, saiba do que está acontecendo no Brasil, certo? Isso é muito importante. Parece uma bobagem, mas não é, certo? Se tu souberes o que está acontecendo no mundo e tiver um repertório de leitura, de informação, o teu conhecimento é mais rico e a tua escrita também, certo? Para não se alongar mais, né, o vídeo não ficar gigantesco, né, eu agradeço a quem ficou até o final. E também tem outros vídeos aqui sobre redação. Vou deixar aqui no link, é só clicar, certo? Ao final, então aquele Pix para quem quiser ajudar, certo? Tchau, pessoal, até a próxima!